Bora montar um bolinho aí comigo? Olha só, vai ser um Devil's Cake, pra quem não conhece o que é um Devil's Cake. Ele é um bolo muito especial, bem chocolatudo. E olha só a ganache que nós vamos usar pra cobertura, tá? Então ele é completamente achocolatado. Chocolatudão esse bolo. Então, olha só, fiz a ganache ontem, tá? Importantíssimo tempo de descanso. Ela só chega nessa textura por conta que ela descansou. E eu montei o bolo ontem também. Fiz a ganache ontem, porque o recheio dele também é essa ganache, tá? Então, olha só, tava coberto aqui com plástico filme. Uma massa bem achocolatuda. Tá bem úmido, tá? Esse bolo, ele é muito legal. Deixa eu pegar um paninho. Ele tem alguns adicionais nele que são muito legal, que fazem completa diferença. Vou botar uma colinha aqui, tá? Sempre a gente coloca uma colinha, coloca o mesmo recheio ou então um pouquinho de glucose de milho pra colar o bolinho aqui, pra me dar um pouquinho mais de segurança. E esse bolo, ele vai na massa dele, ele vai café, iogurte. Então, é uma massa bem legal, bem diferente, tá? Então, ó, tiramos lá da forma, colocamos pra cá. E aí, agora eu vou passar a ganache. A ganache dele, então, eu coloquei aqui chocolate meio amargo, creme de leite, usei o que eu tinha em casa, que era 17% de gordura. E aí, a gente derrete lá o nosso chocolate e vai colocando creme de leite. Eu bati ele. E depois, por último, vai um pouquinho de manteiga, tá? Um pouco de manteiga gelada. Dá uma estrutura muito diferente pra ganache, tá? Fica um bolo bem especial. Como esse bolo não tem cinta de contenção, aí aqui a própria ganache, ela vai grudar um pouquinho aqui no acetato, mas eu vou mostrar aqui pra você como que eu faço pra gente ir ajudando aqui na hora de sair e não perder nada do recheio, tá? É um bolo que ele comporta a gente fazer as camadinhas de massa mais fina. E aí a gente vai intercalando, né? Tem que montar ele com a ganache logo que a gente faz ela, tá? Esse é o bolo que não dá pra montar com a ganache. Até dá, eu acho até que dá, sabe? Não testei ainda. Mas é preferível que você faça a ganache e já usa ela no estado, quando ela termina, que ela tá bem molinha, e aí você já vai colocando aqui, daí é importante você montar na forma, bota o acetato que nem tava ali. Tu bota o acetato dentro da forma, vai colocando as camadinhas de massa, a camada de recheio, e aí com a ganache mais molinha, depois você volta pra descanso na geladeira, tá? Limpar a minha espátula. Agora, nós vamos colocar aqui, então, a ganache na manga. Pra ajudar aqui, pra facilitar na hora de aplicar no bolo, pra não grudar, tá? Se a gente vai tentar colocar direto com a espátula, vai grudar no bolo, vai arrancar todo o bolo e não vai ficar bacana, tá? Então, a gente coloca aqui na manga. E aí, vamos aplicar aqui nesse bolinho Mara. Vou dar uma limpadinha aqui no tabuleiro. Esse é o tipo de bolo que é muito difícil quem não goste, tá? Os chocolatras aí de plantão ficam adoidados. E o legal também é que assim, como vai café na massa, iogurte e tal, fica um bolo bem diferente, né? E aí, a gente pode usar, pra molhar esse bolo, a gente pode colocar um pouquinho de café também na calda. Então, fica um sabor demais de especial, tá? Então, a gente vai aplicando normalmente a cobertura aqui, até cobrir todo o bolinho. A ganache para espatular o bolo, ela é um tantinho mais delicada. A gente sempre tem que pensar muito no ponto, né? Eu não posso ter uma ganache muito dura, eu não vou conseguir espatular. Eu não posso ter uma ganache muito mole, senão ela não vai me dar a estrutura que eu preciso para finalizar o meu bolo. Então é importante que a gente vá fazendo testes até que a gente encontre, né, a ganache perfeita aí para cobrir o nosso bolo. Falta um pouquinho, vamos pegar mais aqui.
Se ela tiver mais endurecida, eu não deixei na geladeira, tá? É importante que não fique sempre em temperatura ambiente. Você pode dar uma leve aquecida nela, no micro, só para facilitar um pouquinho aí na hora de você aplicar, tá? Mas com bastante cuidado também, para você não aquecer demais e depois você não vai conseguir voltar pro estado dela, vai ter que esperar descansar de novo. E aí vai ser um Deus nos acuda, não é legal, tá? Aqui. Vamos ver como é que ficou a textura agora pra gente espatular. Ó, ela tá um pouquinho dura, tá? Mas vai dar pra gente fazer o trabalho. Então, alisa o topinho. Eu não uso ganache para blindagem, nunca fiz, por enquanto não houve necessidade, mas essa é uma ganache que não funciona para blindar, tá? Para blindar é uma técnica diferente. Essa é a ganache para cortar, para comer, para ficar um bolo maravilhoso. Topinho tá prontinho. Ó, tem uma textura muito boa, tá? Ela tá um pouquinho mais firme. Tá bem frio aqui no sul, então hoje tá um dia frio. E aí a gente, consequentemente, o que vai manteiga fica um pouco mais durinho para trabalhar. Então, ó, o topinho dela já ficou ok. Vou pegar a espátula que eu esqueci. Não foge, hein? A gaveta da espátula tava aí, pertinho onde tá o tripé da câmera. Então, olha só. Aqui, a gente vai usar uma espátula lisa. Depois eu vou fazer uma texturinha, tá? Então, aqui vamos passar. Segura o ladinho do bolo e aí a gente vai passando. Aqui com um pouco de cuidado, como eu comentei com você, tá um pouquinho firme, tá? Por conta do frio. E aí, como nessa ganache vai manteiga, fica mais durinha também. Mas olha, conforme a gente vai trabalhando, ela vai alisando. E vai deixando aquele bolo maravilhosão, né? E aí aqui a gente só vai trabalhando, puxando. Se vê que falta ganache, a gente já pode pegando, né? Vai sobrando aqui mesmo, a gente vai repondo onde falta. Vai dando tudo certo. Como eu quero fazer um trabalho com a espátula, eu posso até deixar assim dessa forma e aí eu termino com a espátula de textura, tá? Vou dar mais uma alisadinha. Para um bolo liso, olha só, já tá praticamente perfeito. Então, nós vamos passar um pouquinho de textura, tá? Vou passar uma espátulazinha de textura, só para fazer uma graça. Já muda a carinha aqui do nosso bolo. Prontinho, perfeito. Agora vamos pensar na decoração. Não pensei ainda, é o bolo da minha irmã. Ainda não pensei que eu vou decorar. Mas a gente pode fazer um drip cake de chocolate. A gente pode colocar brigadeiros em cima para decorar. Não tem morangos, mas combinaria também uns moranguinhos aqui espalhado. Alguns confeitos de chocolate também fica bacana. Então eu vou agora pensar em como nós vamos decorar esse bolinho. E aí depois eu posto aqui para vocês como é que ficou o resultado final. Acho que é legal, quando a gente trabalha na confeitaria, a gente saber utilizar todas as técnicas, saber cobrir um bolo com todas as possibilidades que o mercado me dá. Então essa é uma boa opção. Ganache, quando bem preparado, no tempo de descanso, ele me dá esse resultado. Vou trabalhar com quinas imperfeitas e aí depois eu vou colocar alguma coisa aqui para decorar. Vamos ver se ela quer botar uma velhinha ou alguma coisa nesse sentido. Mas queria compartilhar com vocês aí essa cobertura que é tão legal. E quando a gente conhece o produto que a gente faz, rapidinho fica pronto, tá aí.